Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cezina Santiago e hoje nós vamos iniciar as atividades com o livro didático Vem Voar de Língua Portuguesa. Vocês já assistiram ao vídeo que explica o gênero textual sobre propagandas, né? Sobre anúncios publicitários. Agora, vamos aos exercícios. Boa viagem! Você vai ler a seguir 2 anúncios publicitários que promovem o turismo em 2 estados brasileiros. Antes de fazer a leitura, observe as imagens que os compõem e tente identificar que características desses estados parecem estar em destaque. Pelas imagens, você gostaria de viajar para qual desses lugares? Leia os anúncios e depois veja se a sua escolha continua a mesma. Então, você vai analisar o anúncio 1 e o anúncio 2. Primeiro, você só vai olhar as imagens. Olhou e para que lugar você gostaria de ir? Guarde este lugar na memória. Na sequência, você vai ler estas informações. Todas essas informações dos lugares que estão divulgando aqui, que estão convidando para fazer as viagens. Após ler todas as informações, você vai dizer se sua escolha continua a mesma ou não. Então, depois que você leu tudo, você vai marcar um X no local, no estado em que você gostaria de viajar e conhecer, ok? Página 12. Atividades. 1. Antes de fazer a leitura dos anúncios, você observou as imagens e, com base nelas, escolheu seu destino preferido. Após a leitura dos anúncios, sua escolha continuou sendo a mesma ou você mudou de ideia? Por quê? Aí fala para conversar com os colegas e professores. Você, como nós não estamos em sala de aula, você só vai responder se mudou ou não e por quê. Pode utilizar esse espacinho aqui para escrever, para responder, ou, se a justificativa for maior, você vai colocar essa resposta no seu caderno, ok? 2. Apesar de divulgarem estados brasileiros diferentes, podemos dizer que os anúncios lidos têm a mesma intenção e públicos semelhantes. A. Quais são as possíveis finalidades desses anúncios? Assinale um X na alternativa correta. Então, por que eles fizeram esse anúncio? Foi para despertar o interesse das pessoas para os serviços sociais existentes em cada localidade e incentivar o apoio a eles? Foi para promover a cultura popular de cada estado e incentivar o apoio aos artistas locais? Foi para divulgar as belezas naturais dos estados e promover o turismo nas localidades anunciadas? Ou foi para divulgar os resultados positivos na área da educação nos 2 estados e motivar as pessoas a incentivar nas escolas e regiões? Bom, você vai ler e vai marcar um X na alternativa que você achar correta. Não, só tem uma opção correta, então você vai marcar um X somente onde você achar que é correta. Onde a Pro colocou X não é correto, tá? Eu não estou dando a resposta para você. Você vai ter que ler e encontrar a resposta correta. B. Para quem esses anúncios provavelmente foram escritos? Apenas para pessoas que desejam conhecer cidades do interior brasileiro? Para possíveis turistas que apreciam as belezas naturais e a cultura brasileira? Para possíveis turistas que se encantam com o litoral de países estrangeiros?
ou apenas para as pessoas que desejam conhecer locais urbanos e muito movimentados. Mais uma vez, você vai ler e vai marcar com um X a opção correta. 3. Observe novamente os dois anúncios publicitários, prestando atenção em como se dá a relação entre textos e imagens nele. A. Em ambos os anúncios, podemos dizer que os textos verbais ocupam menos espaços e as imagens estão em posição de destaque. Ou podemos dizer que os textos verbais ocupam mais espaços e as imagens aparecem em forma secundária. Como assim? Os textos verbais, os textos escritos, eles ocupam um espaço menor do que as fotos, ou os textos ocupam um espaço maior do que as fotos? Tem mais texto do que foto ou tem mais foto do que texto? Marque um X na opção correta. B. Por que você acha que a relação entre texto verbal e imagem foi construída da maneira como você identificou no item anterior? Então, na questão A, você vai dizer se o texto verbal ocupa um espaço maior ou menor que as fotos. E aí eu te pergunto, por que você acha que isso aconteceu? Encontre uma resposta e coloque aqui. 4. Agora, releia os dois anúncios reparando nos textos verbais. A. Que texto verbal mais se destaca em cada anúncio? Por quê? Você vai voltar para a página 10 e você vai ver qual é a parte do texto que mais se destaca, que está maior em cada um dos textos. E vai dizer por que eles fizeram isso, por que eles utilizaram essa palavra, deixaram este texto, essa palavra em mais destaque. Eles fazem isso normalmente para atrair a pessoa para a imagem, para que a pessoa olhe e realmente sinta vontade de estar ali. Eu já expliquei isso no vídeo anterior. B. Podemos dizer que as formas verbais encante-se no anúncio 1 e conheça no anúncio 2 têm a intenção de quê? Narrar, contar e criticar, ou de aconselhar, convidar e convencer? Fácil, né? C. Nos dois anúncios, há outras formas verbais que apresentam as mesmas intenções assinaladas no item anterior. Copie as frases que elas aparecem depois, sublinhe cada forma verbal identificada. Então, em cada um dos anúncios, há outras maneiras escritas que apresentam as mesmas intenções que você assinalou aqui, que é aconselhar, convidar e convencer. Quais são as outras palavras, as outras frases que têm essa mesma intenção de convidar, de fazer com que você queira conhecer esses estados? 5. Examine esse texto retirado do anúncio 1. Encante-se. Repare que ele acaba se destacando no anúncio. Em sua opinião, por que isso acontece? Por que eles colocaram a palavra encante-se bem grandão dentro do anúncio? Pense um pouquinho e responda. Observe que uma parte do texto aparece sublinhada. O que esta parte sublinhada, ela quer indicar? Por que esta parte sublinhada foi destacada assim? A parte sublinhada é o C, do encante-se, né? E ela está sublinhada assim para que você olhe e se encante. Encante-se, você precisa estar lá, você precisa conhecer, você precisa se encantar. É um marketing, é um jogo de marketing para que você realmente olhe e deseje conhecer aquele lugar.
Observe o mapa da região Nordeste e identifique onde se localiza o estado de Sergipe, destino turístico divulgado no anúncio 1. Então, você vai fazer um risquinho aqui, ó, tá vendo esse mapa? Você vai sublinhar o estado de Sergipe. Agora, releia um trecho do texto retirado deste mesmo anúncio. E o melhor, você conhece todas as atrações do litoral ao interior em pouco tempo em uma mesma viagem. Por que é possível conhecer todas as atrações do litoral ao interior de Sergipe em uma mesma viagem em pouco tempo? Olha as opções. Como o estado de Sergipe não tem grande extensão territorial, é possível ir do interior ao litoral em pouco tempo em uma mesma viagem. Como o estado do Sergipe tem grande extensão territorial, é impossível ir do interior ao litoral em uma mesma viagem. Então, você vai ter que encontrar aqui nesse mapa o estado de Sergipe. E aí você vai ver o tamanho dele. Extensão territorial é o tamanho. Se ele for grande, não dá para ver ele em um dia só. Agora, se ele for pequenininho, em um dia só não, em uma mesma viagem. Agora, se ele for pequeno, sim, existe toda a possibilidade dele ser visto, conhecido em uma mesma viagem. B. Junte-se a um colega e pesquisem a extensão territorial do espaço de Sergipe e depois registrem o que descobriram. Conversem com os demais colegas. Sendo assim, sabendo que nós não temos um amiguinho em casa, o coleguinha de sala, você, junto com a sua mamãe, com seu papai ou com seu irmão, vão fazer essa pesquisa, vão pesquisar a extensão territorial do estado de Sergipe. Mais uma vez, extensão territorial, eu estou falando do tamanho. Gente, escrever com o mouse é horrível, tá? Então, não relevem um pouquinho essa letra feia. Mas, vocês vão pesquisar o tamanho de Sergipe. 2. Releia o trecho abaixo, retirado do anúncio 2. Conheça as paisagens que vão fazer você esquecer da vida e lembrar como ela pode ser bela. A. Qual é o sentido da expressão esquecer da vida neste trecho? Por que eles usaram a frase esquecer da vida naquela viagem? Encontre uma resposta. Bora lá. B. No trecho, 2 termos de sentido contrários são usados para um jogo de palavras. Que termos são estes? O que seriam termos de sentido contrário? São termos que, na verdade, não dá para a gente esquecer da vida. Para a gente esquecer da vida, tem que morrer. Nós estamos sempre lembrando da vida. E também lembrar como ela pode ser bela. Nós sabemos que a vida pode ser bela sempre e ela deve ser bela. Então, eles trazem o sentido contrário, como se a nossa vida fosse muito ruim e só lá a nossa vida fosse bacana. Que efeito de sentido esse jogo de palavras provoca? É o que eu acabei de falar acima. Esse sentido, no texto, eles querem dizer para a gente que a gente só vai ver a vida bela ou ser feliz quando nós formos para aquele lugar. Viajarmos, né? Para lá. 8. Releia outro trecho do anúncio 2. Um lugar com uma rica gastronomia, rios para a prática de rafting, cachoeiras incríveis e paisagens de tirar o fôlego. Qual é o sentido da expressão de tirar o fôlego nesse trecho? De te deixar assim, olhando sem nem conseguir respirar de tão maravilhoso que é o lugar, entende? Que outra expressão popular poderia substituí-la neste trecho sem provocar alteração no sentido? De arrancar os cabelos ou de encher os olhos? Fácil, né? 9.
Observe a maneira como as imagens no anúncio 2 foram dispostas. Note que elas foram apresentadas em formas de espiral. Em sua opinião, por que esse recurso foi utilizado? Por que é que eles preferiram utilizar essa forma de espiral? Qual que é o sentido da espiral, gente? Vocês já viram esse vídeo no YouTube que tem lá a espiral girando, girando, girando? No intuito de te hipnotizar, de dizer que você será hipnotizado naquele lugar e vai viver as melhores maravilhas da sua vida. Bom, o vídeo já ficou bem longo, então vocês leiam, por favor, essa resenha sobre anúncios publicitários, quando eles foram criados e tudo mais. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp ou manda mensagem. Tem alguns alunos tirando dúvida comigo pela plataforma, então pode tirar dúvidas comigo aqui pela plataforma também, que eu estou à disposição. Obrigada, até mais!